Então, pessoal, eu sou o Bernardo e nesse quarto artigo sobre a proteômica, eu trouxe esse artigo aqui, cujo tema é a identificação de novos biomarcadores de inflamação em salmão do Atlântico por uma abordagem proteômica plasmática. Bom, e na introdução do artigo, ele vem falando um pouco a respeito sobre a questão da aquicultura, né? Que a aquicultura, ela basicamente é o cultivo de organismos aquáticos, não necessariamente peixes. Existem os camarões, alguns lagostas, né? E a aquicultura, ela basicamente vai ter fins comerciais, fins lucrativos, e ela basicamente como se fosse um cercado, um grande cercado, né? Dos animais, e ela faz com que os animais fiquem confinados. E então, isso gera malefícios para o próprio meio ambiente, como turbidez da água, diminui a diversidade de espécies ali presentes, e assim como gera malefícios para o próprio organismo. Então, o artigo ele vem levantando essa problemática da saúde e bem-estar dos peixes, né? Isso pode gerar respostas inflamatórias a esses animais, né? Uma vez que eles são ali confinados, eles podem estar em contato com adjuvantes de vacinas, xenobióticos, microplásticos, metais pesados e etc. E tudo isso gera uma resposta de fase aguda, né? O que eles chamam de APR, que geram também proteínas de fase aguda, que essas proteínas elas vão para a corrente sanguínea para restabelecer a homeostase após a infecção ou dano tecidual. Então, o artigo vem lá dizendo que o plasma ele possui diversos tipos dessas APPs, né, dessas proteínas, e então ele deseja utilizar a espectrometria de massa, né, de cromatografia líquida, a LCMS, né, que é uma ferramenta mais utilizada para identificar proteínas plasmáticas devido à sua alta versatilidade e potencial de identificação de proteínas em amostras complexas. Logo, o objetivo do artigo foi caracterizar as alterações do proteoma plasmático do salmão do Atlântico após uma infecção bacteriana aguda, usando uma abordagem proteômica shotgun imparcial. Então, partindo para os materiais e métodos, um total de 170 filhotes de salmão do Atlântico, com peso de 100 gramas, foram mantidos em tanques de água do mar com volume de 500 litros, coletado uma profundidade de 60 metros. Então, eles vieram relatando, detalhando que eles criaram todo um ambiente, né, com todo um aparato para simular essas questões de como os peixes vivem na aquicultura, e eles vieram falando, né, sobre a questão do N amostral e tudo mais. E quanto à preparação de amostras e análise de espectrometria de massas, essas amostras de plasma já foram selecionadas e analisadas por essa espectrometria, na qual 20 amostras infectadas e 8 amostras de controles em duas rodadas separadas. Bom, quanto ao processamento dos dados proteômicos, quanto a essa questão do N amostral, né? Houve um N de 8 nas amostras de controle, quanto o peixe infectado, um N de 3 e amostras de peixes infectados em momentos posteriores, um N de 17. Então, eles vieram falando também sobre a questão do banco de dados, né? O Uniprot, que eles usaram de base, né? Sobre toda essa questão da análise proteômica. Bom, quanto à análise quantitativa de PCR em tempo real, né? Da expressão gênica, ele foi realizado na amostra de fígado de baço, com N amostral de 5 de cada grupo, né? E cada ponto de tempo, como a gente pode ver nessa tabelinha aqui são os genes, né? Os primers. Bom, e quanto à produção e purificação de pré-peptídeos de catelicidinas de salmão marcadas por RIS, CAT1 e 2, né? Que são os genes lá, da agregação da actina L-plastina, né? Também houve essa avaliação, né? Com DNA complementar de salmão no domínio do agrupamento dessas proteínas e tudo mais, como explica também nessa tabelinha 1. E
Quanto à produção de anticorpos em policlonais de coelho anti-salmão, também houve uma produção de anticorpos em um outro animal, né? Que foi um coelho que eles vieram especificando, né? Que foi injetado em um coelho branco da Nova Zelândia. Houve toda uma autorização para ter esses animais com o intuito da pesquisa, né? E quanto à análise de Western blot, essa análise foi feita, foi diluído em 40 vezes, fervido por 2 minutos. Eles explicaram todos esses procedimentos. E esse substrato de Western blot ele foi usado para aumentar a quimiluminescência. Bom, agora partindo para os resultados, nessa, nessa tabela aqui, nós temos a lista dessas proteínas que foram diferencialmente expressas ao comparar os peixes infectados em 24, 48 e 72 horas é, durante, durante 7 dias, né? E aqui nós temos um mapa de calor de dados em escala de proteínas, né? E as linhas, né? Elas representam padrões de expressão de proteínas individuais, enquanto cada coluna ela vai corresponder a uma réplica biológica do peixe, né? Bom, aqui nós temos alguns gráficos, né? Na qual ela mostra a abundância relativa de espectros proteômicos identificados na qual nós temos a cadecilidina, né? A plastin 2 em B e em C a STR5 em relação ao número total de espectros identificados em amostras individuais. E esses círculos eles representam amostras individuais dos infectados e os controles, e a linha pontilhada ela representa um valor médio de todas as amostras. Bom, aqui nós temos um outro gráfico, né, na qual ele é um gráfico de PCA com base nas 23 proteínas expressas diferencialmente para as 29 execuções de amostras individuais, e cada ponto ele é rotulado com um tempo de amostragem para os peixes de controle e que está em verde, né? As amostras de zero em vermelho e os peixes infectados com pontos posteriores em azul. Bom, também tivemos gráficos relacionados à transcrição de genes selecionados no fígado e no baço do salmão, né? Aqui nós podemos ver que quanto maior o tempo de exposição, maior foi, né? E onde tem um asterisco, onde há diferenças estatisticamente significativas, né? Entre os peixes infectados e entre os controles. Bom, aqui foi a análise de Western blot, né? É, Na qual foi realizada, né, no sangue dos peixes controle infectados pela bactéria, né? E o ponto de tempo após a infecção e a identificação do peixe fornecidos, né? Bom, aqui é outra imagem mostrando essa análise de Western blot, né? Mas aqui quanto à questão da L-plastina, né, nos peixes. Aí o controle infectado pela bactéria. Bom, então na discussão eles vieram levantando literaturas dizendo que todas as proteínas identificadas são proteínas que estão relacionadas à questão da inflamação, né? Uma vez que há um agente exógeno a essa questão da inflamação, então essas proteínas elas são expressas na sua grande maioria, como a catedelicina, né? A L-plastina, e eles vieram falando, né, sobre essas questões que essas proteínas estão relacionadas com macrófagos, com neutrófilos, e vieram falando sobre essa questão de uma vez que o organismo está infectado por essas bactérias, elas podem causar rupturas de glóbulos brancos e liberar a molécula de transporte de oxigênio, a hemoglobina, né? E uma proteína foi expressa, que é semelhante à hemoglobina, que é a aptoglobina. E, por fim, então, com as conclusões, esse artigo ele demonstrou
que essas informações elas podem melhorar a compreensão de respostas imunes dos peixes à variação imunológica e ele tem potencial para utilização como novos biomarcadores no monitoramento futuro da saúde e bem-estar dos salmões de criação. E aqui estão minhas referências, que eu usei, que foi o próprio artigo, e muito obrigado pela atenção de todos.